Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 17 de junho de 2023. Programa passado, nós falávamos aqui que o Sérgio estaria numa agenda importantíssima lá do outro lado do país, no Rio Grande do Norte, né, Sérgio? Mas por um motivo que foge, né, as perspectivas comuns, aí foi adiado. No primeiro momento cancelado, mas é um evento que vai se realizar numa data oportuna. Então, por isso que nós não vamos trazer nenhuma repercussão desse evento, obviamente porque não se realizou. Mas, Sérgio Pometo, mesmo assim, dá para falar muitas coisas, né, desta última semana, inclusive que você participou de atividade em Porto Alegre, que é assunto para daqui a pouco, depois no segundo bloco. Mas já dando a tua saudação aí para quem está nos acompanhando, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Alegria mais uma vez, né, depois de uma semana aí chuvosa, frio, muita água, né? E estragos no Rio Grande do Sul. Né? Ontem, quando nós gravávamos o programa aí na primeira hora da tarde, a gente via que na região aqui da 116, aí Caxias, Galópolis, por aí, toda ela interrompida. Na região, né? De Caraá, a ponte que liga meus municípios. Aquela pontezinha lá, que ela é mais estreitinha um pouquinho, que a gente passou várias vezes por ela lá. Verdade. Sem praticamente contato nenhum, isolado o município de Caraá. Outras regiões do estado aí também, e o que promete ainda é para hoje, amanhã, esse final de semana aí, em algumas regiões, muita chuva e muito frio também. Muito frio. E amanhã a gente tem um compromisso. O compromisso foi antecipado um dia, né? Ah, foi antecipado? E daí dá para reunir o pessoal. Todos os caminhos nos levam para onde mesmo? Para a casa da minha sogra. Ah, para a casa da sogra. Para a casa da sogra. Aqui do lado de casa, da Suzana. Então, em nome da direção do sindicato, dos nossos associados, todos aqueles que fazem parte aqui do sindicato, te parabenizar. Obrigado. Por mais uma abóbora colhida. Verdade. Né? 5.0, rapaz. 5.0. Mas eu não me sinto turbinado. Com 50 anos de idade, meio século de vida, barbaridade. Estou um espírito aí de 18. De 18. Isso que é bom. Então, parabéns, felicidades, muitos anos de vida ainda, e que tu continue sendo essa pessoa abençoada por Deus. Amém, né? Sérgio, obrigado. E fazendo esse belo trabalho que tu faz aí, além de nos ajudar aqui na área da comunicação, da divulgação, esse belo trabalho que tu faz aí também dentro da igreja, né? E principalmente do trabalho aí de recolhimento de pessoas e esse trabalho de pregar o evangelho. Eu acho que isso que é o importante. Mais importante. Né? Isso, mais sem importante dúvida, levar a palavra de Deus para as pessoas que mais precisam. Então, exatamente. Que Deus continue aí te guiando, a tua família aí, dando muita saúde. Que é o que precisa, né, Bonese? Obrigado, Sérgio. Então, parabéns, em nome de toda a nossa equipe aí. Obrigado, Deus te abençoe. E com certeza, domingo de noite, chegaremos do sítio e vamos lá depois tomar um brodo lá. Eu não sei se vai ter brodo, mas um feijãozinho ali com um porquinho, acho que vai ter. Poxa vida. Pode deixar todos os pezinhos de porco, as pelancas e as orelhas só para mim. Peguei todas essas miudezas ali no Andriguete. Show de bola. Top para comprar essas miudezas. Só isso aí chega. Os outros podem comer o feijão e as coisas. Bem isso. E eu vou ter que ir devagar, até porque nessa questão da cirurgia também da vesícula aí, eu vou me testando agora, mas vale o esforço. Mas é o primeiro teste esse, então. Forte então, amanhã, domingo, dia 18... Vamos, então, comemorar com um dia de antecedência, até porque meu aniversário é na segunda-feira, né, dia 19 de junho. Mas isso aí, muito obrigado. Faz parte. Parabéns mais uma vez. Vamos lá com o nosso programa? Sim, tenho uma participação especial novamente aqui do Boaz, com o programa Céu Aberto. Isso, e ele vai entrevistar um professor da Unipampa. Ele vai falar de um evento que vai acontecer lá no dia 14 de julho, lá na Universidade Dom Pedrito. E nós vamos ter a oportunidade de estar lá fazendo uma fala também, não como palestrante, né, mas conversando um pouco com a expectativa que tem é que se a gente reúna lá mais de 300 pessoas neste evento para falar um pouco sobre legislação, sobre saúde e segurança, sobre o que caracteriza o trabalho escravo, enfim. Então,
Podemos ouvir? Vamos lá. Tudo bem. Professor José Guilherme Gonzaga, do curso de Educação do Campo da Unipampa Dom Pedrito, é um dos organizadores do seminário Condições Degradantes e o Trabalho Análogo à Escravidão no século XXI no Rio Grande do Sul e no Brasil, que será realizado no dia 14 de julho, às 9 horas, na Unipampa, Campus Dom Pedrito. Antes de mais nada, professor, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa Céu Aberto da FETAR. Eu que agradeço, eu que sinto-me feliz de estar aqui na FETAR, de conhecer o trabalho de vocês, um trabalho importante pelo direito dos trabalhadores e das trabalhadoras assalariadas rurais, né, que produzem as comidas que vão para as nossas mesas e muitas vezes não são reconhecidos, não são recompensados, tendo inclusive que trabalhar em situações muitas vezes desumanas. Professor, como é que surgiu a ideia, então, da realização deste evento lá em Dom Pedrito? Então, Luiz, nosso curso, o curso de Educação do Campo, ele tem uma intencionalidade pedagógica de aprender com a comunidade, de estudar os problemas da comunidade e pensar de que forma nós podemos contribuir com a solução desses problemas. Então, a gente realiza todo ano a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. E essa Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária tem vários temas, né? Cada ano tem um tema. E esse ano, dada a repercussão que temos visto das condições de trabalho estarem cada vez mais degradadas, seja pelas reformas que têm tido, né, para precarizar as condições de trabalho, seja pelo aumento da... Esses últimos casos, isso, não é, professor? Isso. Neste ano, mais de 300 casos, né? Isso. E é isso, né? Assim, com o aumento da investigação, agora com o reaparelhamento do Ministério do Trabalho e do Emprego, e aí os auditores estão conosco na construção desse seminário, isso veio para a pauta do dia. Então a gente falou, é muito importante que nossos estudantes, que serão futuros educadores e educadoras em espaços formais, tipo escola, e espaços informais, né, da educação, nos sindicatos, nas associações, é importante que os nossos estudantes conheçam essa situação. E aí nós vamos... E que a própria instituição, a própria universidade tem que se envolver com isso. Claro. Né? Esse é um problema da sociedade. A universidade tem que apontar, pesquisar, né, conhecer esses problemas e apontar soluções. Então veio daí a ideia de construir um seminário. Quem é que participa junto assim na organização? Entidades, eu me refiro. Então, essa é outra coisa muito bonita, Luiz. Esse seminário vai ser sediado pela Universidade Federal do Pampa, em Dom Pedrito, mas a construção dele é uma relação autônoma, que a universidade está... né, mas a universidade é uma das construtoras. Então tem o Ministério do Trabalho, que é outro construtor, tem mandatos da Assembleia Legislativa, de deputados da Assembleia Legislativa, que são construtores, tem movimentos, tipo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, a FETAR, Federação dos Trabalhadores Rurais Assalariados, a FETAG, né, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, né, a CONAC, que é a Comissão Nacional das Comunidades Quilombolas, né? Tem o Ministério do Trabalho e do Emprego, que está junto na construção, né? Então é uma série de entidades e movimentos que estão construindo desde dos objetivos, a perspectiva pedagógica, a metodologia do seminário, né? E nós estamos esperando para esse seminário em torno de 300 pessoas. 300 pessoas. Muitas delas assalariadas rurais, militantes de movimentos sociais, escolas, tem muitas escolas de educação básica e do ensino médio que vão participar. O senhor poderia adiantar alguns assuntos do seminário? Então, a ideia, né, nós estamos construindo, mas a ideia, mais ou menos o desenho do seminário está assim. Pela parte da manhã, como vão chegar pessoas de vários lugares, nós vamos deixar as principais atividades para a parte da tarde. A parte da manhã nós teremos uma mesa de abertura, que o tema da mesa de abertura é o trabalho escravo, né? Como é que a gente pode denunciar e combater o trabalho escravo. Perfeito. Né? Então, o que é o trabalho escravo? Como é que denuncia o trabalho escravo? Como é que fiscaliza o trabalho escravo? Aí nós vamos parar para um almoço, né? E damos sequência na parte da tarde com 5 grupos de trabalho. Né? Certo. E a ideia de cada grupo de trabalho é aprofundar e tirar proposições. Né? Então vai ter um grupo de trabalho que vai ser as condições de trabalho, né? E as reformas trabalhistas, o que isso vem impactando. Precarização, né? O que isso vem impactando. Um grupo de trabalho que é a questão agrária e o trabalho escravo.
Porque muitas vezes o trabalho Sim. escravo é você não ter a sua própria terra, tem que trabalhar na terra dos outros, aí você se submete ao que o patrão quer, obviamente, né? Certo. Tem um terceiro grupo de trabalho, que é sobre educação, trabalho e o trabalho escravo, né? Um quarto grupo de trabalho, acabamos de definir agora, nessa reunião que nós estávamos antes, Sim. né? Que é sobre saúde e o trabalho escravo, né? As condições sanitárias, etc., o trabalho escravo. E tem mais 2 grupos de trabalho que agora... sim, tem um grupo de trabalho que é a questão de geracional, né? Muitas vezes as crianças e as pessoas idosas são os que estão mais submetidas às condições de trabalho. Então, as condições geracionais, raciais e também de gênero, né? Porque tem uma dimensão do trabalho escravo que muitas vezes o próprio Ministério do Trabalho reconhece que não pega, que são meninas, principalmente, que não tem mais escola na campanha, tem que vir para a cidade, ficar na casa dos outros e muitas vezes submetidas a vários tipos de violência, Exato. entre elas a violência do trabalho escravo. Então a gente vai debatendo esses assuntos na parte da tarde e a gente encerra com uma plenária para poder grupos definir e fechar uma carta final e aí uma mesa de final de encerramento da... E a expectativa do senhor? A nossa expectativa é que seja um seminário bastante representativo, né? Os movimentos, os grupos sociais ali da região estão se mobilizando. Sim. Então a gente espera ter entre 200 e 300 pessoas lá no Unipampa nesse dia. E a minha expectativa também é que ao final a gente possa elaborar um documento que seja um documento encaminhativo, propositivo, tanto para os grupos que já vão estar ali, quanto para a própria instituição, para as instituições públicas, e que a gente consiga sair dali com a ação da sociedade, né, de enfrentamento Perfeito. e de combate ao trabalho escravo. Quem pode participar, professor? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer E como pessoa. faz para se inscrever? Então, a princípio, nós temos um link que depois a gente pode socializar nos grupos de WhatsApp, disponibilizar. Mas, eu não me inscrevi, quero participar. Não tem problema, pode se inscrever lá na hora, pode fazer lá na hora. Né? O almoço, nós vamos organizar um almoço lá coletivo para poder até a gente conseguir avançar na parte da tarde. E aí vai ser uma contribuição, né, para o almoço de R$15 que vai ser pago lá na hora. Então, Sim. a gente já... Né, fizemos uma pesquisa de preço e o preço menor que nós conseguimos foi R$15 com a refeição que tenha lá, né, o que é necessário para uma alimentação adequada, que tenha carboidrato, proteína, vitaminas. Professor Guilherme Gonzaga, então foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa, Céu Aberto, e eu abro espaço para suas considerações finais. Então, eu quero agradecer muito aí aos ouvintes do Céu Aberto, a você, Luiz, ao Resenha, agradecer muito aí aos ouvintes do Céu Aberto, a você, Luiz Boas, ao Resenha, né, que está aí conosco, né, aqui, e aí dizer da importância também da educação, né? Várias escolas do campo vêm sendo fechadas, várias escolas do campo não têm tido a atenção que merece ter, e o nosso curso de educação do campo está aberto, né, para afetar, para os assalariados rurais, para as outras pessoas que moram no campo, para recebê-los. Então nós vamos ter processo seletivo daqui a alguns dias. Isso é importante. E o nosso curso funciona na alternância. Essa é outra coisa importante. Eu vou só falar um pouquinho disso em outro momento. A gente pode até conversar. Pedagogia, né? Isso. Pedagogia da alternância. E sabe o que é isso, Resenha? Estou falando aqui agora olhando para o Resenha, por isso que eu estou dizendo isso. É uma coisa muito legal, porque os estudantes não precisam ficar o tempo todo na universidade nem lá em Dom Pedrito. Então, por exemplo, o nosso curso, eles vão em janeiro, fevereiro, ficam lá, a universidade tem alojamento, tem as condições, né? E para as pessoas que têm dificuldade financeira, né, que estão em situação de vulnerabilidade econômica, tem bolsa para isso, ficam lá janeiro, fevereiro, e depois nós, professores, é que vamos às comunidades. Então, a partir de fevereiro, os estudantes voltam para casa e são acompanhados pedagogicamente pelo corpo docente. Perfeito. Então, isso abre uma possibilidade muito grande, inclusive para pessoas de outras regiões. Então, por exemplo, você está me ouvindo, não sou de Dom Pedrito, eu sou de Arroio Grande. Tem possibilidade de estudar no curso de Educação do Campo? Tem possibilidade de estudar no curso de Educação do Campo. Tem, inclusive, uma professora lá da Escola Santa Isabel que está no curso de Educação do Campo. Eu sou lá de Pelotas, tenho condições? Tenho condições. Eu sou do norte do estado. Tenho condições de estudar? Tenho. Mas como é que eu vou fazer de Vacaria? Você vai, fica janeiro e fevereiro em Dom Pedrito, e depois nós vamos a Vacaria. Vamos aproveitar e, inclusive, conhecer o território da Vacaria, conhecer os problemas de Vacaria e ver como é que a gente pode contribuir com o sindicato de Vacaria. Aí depois, julho,
volta para a universidade, passa mais um mês na universidade, e de agosto a novembro nós, professores, vamos às comunidades. Então essa é uma forma também de garantir que a universidade possa estar ocupada por camponeses, indígenas, quilombolas, né, trabalhadores rurais assalariados. É uma forma dessas... Todas as categorias. Isso. E o que precisa ter? O ensino médio, né? Aí como é um curso de graduação, terminou o ensino médio, está convidado a se inscrever no processo seletivo do curso de Educação do Campo. E nós contamos com o céu aberto para quando o processo seletivo estiver aberto, para poder divulgar e botar a céu aberto no nosso processo seletivo. Tá bem então, professor. Muito obrigado, hein? Da presença então do Boaz, o seu convidado no programa Céu Aberto. Vou fazer o seguinte, vamos atualizar agora os comerciais e em seguida a gente volta. É um instante só, é rapidão. E voltamos com o programa Vida Rural. Hoje é sábado, dia 17 de junho de 2023. É um sábado frio. A previsão diz, nós gravamos na sexta-feira, dia 16, na sede do STR de Vacaria dos Capões, e a previsão estava indicando que ia ser muito frio nesse sábado, ia continuar também com umidade. Para o domingo, a intensificação do frio bem maior, né? Até porque o seguinte, não dá para ser muito diferente. Dia 21 começa a estação mais fria do ano, né? Então é terça, quarta-feira que vem, a estação mais fria do ano. Rapaz, e já deu para puxar edredom, cobertor, já deu para movimentar a lenha, quem tem fogão de lenha, mareira. Esse ano nós tivemos a felicidade, né, de mudar a mareira de lugar, porque é aquelas de lata, né, tradicional. Só que onde eu coloquei a mareira, eu não instalei. Então ela está dentro de casa, mas só para bonito, né, porque serventia nenhuma. Mas tudo bem, né? E o fogo? Não, só o calor humano. Lá em casa também foi instalada uma lareira dessa, mas haja lenha que aguenta, né? Não, mas ainda bem que tu tem agora. É, mas mesmo assim, homem, mas não trouxe um meio caminhão de lenha, já foi tudo. Mas também a casa está quente. Ah, bom, aí sim, aí é outra coisa. Você citou no primeiro bloco, rapidamente, que a igreja, né, o papel da igreja, muitas igrejas vão para as ruas e acolhem pessoas, levam cobertor, agasalhos, alimento. Essas pessoas, né, nesse momento que a gente está falando de lareira, do aconchego do lar, você que está agora nos ouvindo, tem uma casa, tem um lar, tem cobertores, tem uma cama, faz uma breve reflexão de quem não tem, quem está em situação de rua nesse momento. A gente não está aqui para julgar, nem para fazer apontamento, porque, não, nada disso. Situação de rua. Quem está agora na rua nesse momento, está com frio, está molhado, está com sede muitas vezes, está com fome. E o que a gente pode fazer para ajudar essa vida? Se a gente puder fazer alguma coisa, faça. Nesse momento, agora, enquanto você escuta o programa, daqui a pouco, você lembrou de alguém que pode estar nessa situação, tem mesmo famílias que podem estar perecendo, de repente dentro da tua casa tem alguma coisinha que está sobrando. Não é que você não utiliza porque estragou, não. Também está sobrando, não tem utilidade, vai servir para alguém. Um cobertor, um agasalho, um alimento, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um litro de leite, quem sabe, né? Dá para contribuir. E vou te dizer... sempre fica o aroma do perfume das mãos que oferecem uma flor. Mas é que, às vezes, Bonesse, assim, a gente se decepciona com os políticos. Eu estou decepcionado. Também. Aí você começa a olhar, e aos ouvintes também, com a nossa Câmara dos Deputados, com o Senado, né? É um verdadeiro circo aquilo. Né? Ninguém se entende. E imaginando as pessoas, eu via essa semana em Porto Alegre também, chovendo, frio, as pessoas deitadas em cima de um papelão, né? O piso molhado, quer dizer, a calçada molhada, os caras deitados em cima daquilo lá, e um cobertor que a gente não usa, um cobertor daqueles, né? Talvez nem para cobrir um cachorro que a gente tem em casa, com perdão da palavra, mas as pessoas cobertas com aquilo lá. E a gente fica imaginando esses caras ganhando lá 35, 40 mil reais, fora todos os penduricalhos que eles têm, né? Porque eles têm direito a comprar a gravata, eles têm direito, com o nosso dinheiro, a comprar o paletó, eles têm direito a 4 passagens para vir para cada estado deles por mês, tudo nós que pagamos. E aí, para eles estarem lá discutindo aquele tipo de coisa lá, e aí esquecem das coisas, e a gente não vai longe, a gente começa a baixar para a realidade nossa, as nossas câmaras de vereadores, por exemplo, não foge muito disso também, né? Se pegar a nossa Câmara de Vereadores aqui em Vacaria, não foge muito da Câmara dos Deputados também, quer dizer, o que se discute na Câmara de Vereadores, por exemplo, aqui em Vacaria,
para a gente ter uma casa de abrigo aqui em Vacaria, para essas pessoas que andam na rua, ou essas pessoas que vêm de fora muitas vezes para trabalhar aqui e acabam tendo que ir dormindo na rua. Tu não vê projeto nesse hoje, sentido. aqui na cidade, hoje que eu tenho conhecimento, a Igreja de Cristo mantém a casa de passagem. Isso. E também, se não, eu corro o risco de errar o nome, mas é a casa, acho que é Di Fratelli ou alguma coisa, em frente ao CASF, né? Isso, é. Que era o abrigo das criancinhas, exatamente, né? E agora me mantém também um sistema de acolhimento através de alimentação ao meio-dia, parece que à noite também. E eu não tenho certeza se já abriram para abrigar as pessoas à noite. Mas ali também é um lugar que abriga as pessoas à noite. Mas Vacaria... Mas também é ligado à Igreja Católica. A Igreja Católica. Mas a Vacaria, depois que fechou o albergue, que funcionava ali perto da Rádio Fátima, né, nas imediações, não abriu mais. Não tem. O que eu penso a respeito disso? Assim, uma opinião bem simples. Vacaria poderia ter, o município de Vacaria poderia manter uma ronda, uma van, um carro grande, van com cobertores, agasalhos dentro dessa van, e vendo a situação da pessoa, já ela querendo, obviamente, entra nessa van, leva para um ambiente seguro, onde vai receber um banho, roupas limpas, alimentação e, no mínimo, uma noite de sono. E aí, então, essa pessoa vai passar por uma triagem e vai perceber, bom, precisa de um tratamento para dependência química, encaminha, faz os encaminhamentos. E tem meios para fazer isso. Então, eu creio que Vacaria poderia ter uma ronda, agora, especialmente nessas épocas de muito frio, e um lugar permanente de abrigamento. Né? Sem falar, obviamente, como eu repito aqui, a Igreja de Cristo mantém a casa de passagem, esse ano, 5 anos da casa de passagem, a Di Fratelli não tem muito tempo que abriu, graças a Deus por isso, mas o município poderia ter um lugar assim. São poucos os municípios que não têm essa casa de passagem, né? Uma casa, digamos, de um albergue, poderia um albergue. A grande maioria dos municípios tem, Porto Alegre tem várias casas dessas, e lamentavelmente ninguém discute isso. E outro problema sério que a gente tem aqui em Vacaria, Bones, nós precisamos avançar, até porque a gente não tem muito tempo nesse segundo bloco, por exemplo, e que cai nessa seara também, é a questão das perícias médicas, de quem adoece, quem faz uma cirurgia. Difícil. Quer dizer, as pessoas têm que estar morrendo para chegar lá. Eu recebi essa semana, por exemplo, denúncias de pessoas com câncer que foram lá e o médico, só porque a pessoa se identificou um pouco com relação política, o médico perito disse assim, não, mas tem que trabalhar mesmo, a senhora vai ganhar tudo de graça agora do governo, a senhora não tem direito a um benefício, né? Uma outra senhora que inclusive tem um filho com síndrome como é que a gente chama essa questão que está bem aqui em Vacaria agora? Autismo. E a pessoa também se identificou um pouco, que ele percebeu a questão política, ele disse assim, não, a senhora tem que trabalhar recebendo salário mínimo para manter o filho. Aqui não tem espaço para encostar, receber um benefício. Então é lamentável, lógico que eu faço aqui um desafio, se tiver algum vereador que escuta o programa, por favor, em vez de ficarem brigando na Câmara de Vereadores, se xingando, tentam discutir esses pontos aqui. Eu acho que isso que é importante para a comunidade de Vacaria. Não lá se degradando, se chamando de nome, falando besteira na Câmara de Vereadores que não tem sentido nenhum. Fazendo discussão política que não traz para nada. Verdade. Né? Então, trazer essas coisas bonitas que são importantes. Outra coisa que é importante também, eu até comentava contigo fora do ar, desculpa te interromper, mas acho que nós vamos entrar em acordo nessa questão, é a festa do agricultor. Eu não escutei mais nada. Vai ter festa do agricultor esse ano? Pois é, Bones, era o assunto que eu ia tratar aqui. O pessoal da comunidade ali da Santa Luzia tem me mandado mensagem, eu tenho cobrado o pessoal da Emater e ninguém se mexe. Mas é o mês que vem a data, não? Olha, eu acredito que não sai. Então, ali para a comunidade da Santa Luzia, o Juvedino, que é o da comunidade que assumiu lá, eu não sei, eu não vou mais cobrar ninguém, porque eu acho que é responsabilidade da Emater e da Secretaria da Agricultura também em discutir isso. Cobrei várias vezes e me parece assim que o pessoal não quer nada com nada. Essa é a grande verdade. Então, assim, a gente se pergunta o que realmente está acontecendo com Vacaria. Então, o espaço aqui está aberto para o próximo programa, inclusive, para a gente falar sobre esse tema. Para falar sobre esse tema. Acho que no próximo programa vamos tirar um tempo aqui para falar sobre mais isso. Outro problema, Bones, que a gente ficou até para comentar aqui, é com relação à vacina da gripe. Tem uma onda de fake news aí dizendo que quem se vacina da gripe morre.
Que jeito, então eu tô morto. Então assim, os índices do percentual de pessoas que se vacinaram para gripe aqui em Vacaria é muito baixo, mas muito baixo mesmo. Sabe o que eu tinha escutado a respeito da vacina, que dava reação, que isso, aquilo e outro? Rapaz, tomei a dose da vacina da gripe. Tranquilo, nem reação, não deu nada. Eu ouvi num Face agora, esse dia, de uma pessoa bem conhecida, nossa, dizendo o seguinte, que quem se vacinou deveria ir procurar imediatamente o médico cardiologista, porque vai dar problema de coração. Pelo amor de Deus, essas pessoas eu acho que tem, nem vou falar o que aqui na cabeça, né? Então, assim, nós estamos fazendo... Achismo, né? Nós estamos fazendo aqui um chamamento em nome do sindicato, em nome do Conselho Municipal de Saúde, do qual a gente é presidente ainda, que o pessoal procure as unidades de saúde, os postos de saúde nos bairros, a Secretaria da Saúde, tem que se vacinar, gente. Até do Covid também, né? E até do Covid também, é claro. Nessa próxima semana, inclusive falando com o Vladimir, ele vai abrir um espaço para alguém do Conselho de Saúde, o próprio Silvano, secretário da Saúde, para explicar realmente quais são os benefícios da vacina. Não dá para a gente deixar assim, né? Outro assunto também que a gente quer trazer aqui com relação ao cadastro da uva. Tem o pessoal dizendo o seguinte, olha, não precisa fazer mais cadastro da uva, gente. É prazo até o dia 10 do mês de julho. Quem não fizer, não vende mais a uva a partir do ano que vem. O problema é que essas fake news aí, Bonese, tomou conta, né? E aí, as inverdades, as mentiras, valem mais do que a verdade. O pessoal acredita, né? É igual o KEPF, que é o cadastro aquele da pessoa física. Tem gente dizendo, não, isso aí é invenção do sindicato. Gente, é que nem eu estava vendo agora essa semana, Bonese e o Jefferson tá fazendo os encaminhamentos dos projetos do PRONAF. Quem não fez o cadastro ambiental rural já não se enquadra mais, não consegue mais pegar recursos do PRONAF. Cadastro, então, se é obrigatório, tem que fazer, não adianta. Tem que fazer, a gente está chamando atenção, faz tempo. A gente está avisando, o pessoal leva tudo na brincadeira e depois chega aqui desesperado. Então, assim, parece que a gente está falando aqui para as paredes, às vezes duvidando. E a gente sabe que tem gente aí dizendo, meu sindicato fala coisa que não deve. Bom, se a gente falar coisa que não deve, mas depois lá na frente vão ver quem é que falou a verdade, né? Outro assunto, Bonese, rapidamente, o pessoal que fez os pedidos das mudas de pareira, né, de uva, vai ser entregue dia 22 de julho. Então a gente vai estar avisando mais perto aí a questão do horário e tal. As agendas, rapidamente, na segunda-feira, então, foi criado a Comissão Consultiva do Ministério do Trabalho e Emprego em Caxias do Sul, com toda a região da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho. Na terça-feira, reunião do Fórum Nacional contra os Agrotóxicos em Porto Alegre. Foi uma reunião assim que as palestras que a gente ouviu, Bonese, daria para fazer 2 ou 3 programas aqui só falando sobre a questão do glifosato, do 2,4-D, desses problemas aí do agrotóxico, dos mal que traz para a saúde das pessoas. Também teve a reunião do Fundeb, que a Prof participa. Na quarta-feira, a reunião do Conselho de Saúde, a reunião do Conselho de Emprego e Renda, reunião do Conselho da Educação. Na quinta-feira, a reunião do Conselho da Comissão do Autismo, que está preparando aí o fórum lá em outubro para discutir a questão do alto índice de crianças que se envolvem aí com a questão das bebidas alcoólicas aqui em Vacaria, na região. Também na quinta-feira aconteceu uma reunião lá em Muitos Capões com o Sindicato Rural, Senar. E na próxima semana, na segunda-feira, então, a reunião da Comissão de Fiscalização do Conselho de Saúde, que a Prof participa. Na terça-feira, um ato em frente ao Banco Central em Porto Alegre, sobre os altos juros que estão sendo cobrados das pessoas, principalmente as pessoas trabalhadoras. Na quinta-feira, uma negociação da convenção coletiva em Caxias, e toda aquela região ali onde a gente vai estar participando, representando a FETAR. E à noite, então, a audiência via o WhatsApp, aí os meios de comunicação com o ministro Luiz Marinho. E na próxima sexta-feira, então, uma reunião com a CONTAR, as federações, e também a reunião da diretoria e o conselho fiscal aqui do sindicato. Eu, a Prof, o Giovanni, o Jaime, a Eliane e o Lindomar. Então, essas as informações,
avisos, comentários desse final de semana, Bonesa. Antes de finalizar, Sérgio, só a gente sempre critica, né? Sim. Não é sempre. Quando é para criticar, a gente critica, e ponto final. Quando é para elogiar, também. É o caso aqui do elogio que eu quero fazer. Tu deve ter passado por esse asfalto que liga o refugiado agora. Sim. Está indo até adiante do Porca Véia, subindo lá, né? Na semana passada, que era o feriadão, fui por ali para dar uma olhada. Olha, tem que parabenizar a administração. É que aquilo que tu diz, nós cobramos aqui, mas parabenizamos aqui também. Parabéns à administração municipal pelo asfalto que está sendo feito. Já está praticamente, eu acho que lá no Porca Velha. Né? Já passou. Já passou? Já passou, tá? Subiu, está indo em direção a Monte Alegre, vai até perto da divisa, lá perto da ponte. É mesmo? É. Puxa vida. É. Não, e um asfalto assim que, olha, te dá gosto de andar. E outra coisa, o que eles estão fazendo, a estrutura do asfalto, me chamou a atenção. Meus netos estavam juntos e disseram o seguinte, olha, isso aqui é feito para a vida toda. Então, tomara que esse projeto continue e não só para aqueles lados lá. Aqui para o lado da Fazenda Estrela também. Aqui no Capão Alto, né? Sim, aqui São Capão Pedro, da Herança, São Pedro aí, Fazenda Estrela que vá para esses lados aí também. Mas foi o que um dia a gente comentava aqui nesse programa, que alguém começasse. Tinha que começar. Alguém começasse. Tinha que começar. E então, começou. E eu quero ver ainda, ter a graça de ver, por exemplo, os asfaltos, que se não em todas as comunidades, mas pelo menos nas principais comunidades do município de Vacaria ter asfalto. Então, parabenizar, né? Parabéns à administração. Parabéns ao prefeito Amadeu, ao Gilmar, que é o outro, o segundo prefeito, na verdade, né, que está ali do lado, né, o secretário de administração. Secretário-geral de governo. Isso, é o secretário-geral de governo que acompanha todas as obras, enfim, e o secretariado também. Apesar que tem alguns secretários que deixam a desejar também, né, mas a grande maioria deles a gente está confiando e a gente está junto também nos trabalhos, apoiando na hora que precisa. Muito bem. Era isso então, deu pros cocos, acabou que era doce, o programa agora só sábado que vem. Desejar a todos um bom final de semana, então, e uma boa tarde a todos. Boa tarde.